Hebreus capítulo 11, irmãos. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 11 de Hebreus. Nós não vamos concluir todo hoje, vamos dividi-lo em duas partes. E hoje vamos iniciar então com o tema, o que é fé. A fé é um elemento fundamental, né, na vida de todo cristão. Afinal de contas, a salvação é pela graça mediante a fé. Que isto não vem de vós, é dom de Deus. Vejam, a fé é um dom de Deus. Mas existem muitas pessoas, de modo geral, que dizem ter fé. Na maioria das pessoas, a gente pergunta, você tem fé? Ela diz, tenho. E aí a gente pergunta assim, quem é Jesus? Jesus é o Salvador de nós todos. Outros dizem assim, vocês têm fé em Deus? Temos. Deus é o nosso Pai, é o Pai de nós todos. Então, essa fé genérica que a maioria das pessoas tem, não é a fé bíblica, não é a fé verdadeira, não é essa fé que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, que vai ser definida aqui nesta manhã. Então, se você já entende o que é fé, esse conceito de fé vai ficar ainda mais aprofundado no estudo dessa passagem. E a fé ela tem que ter um outro elemento importante, não só intelectual, o crer, mas também o praticar, a experiência de fé, a fé vivida, a fé exercida. É tanto que a fé ela tem uma outra característica interessante, que os discípulos orou assim, Pai, aumenta-nos a fé. Então a fé ela tem essa qualificação, ela pode ser pouca ou muita, não é? Até Jesus criticou alguns dos discípulos, quando certa vez eles disseram assim, homens de pouca fé. Então a fé ela pode ser mais intensa ou menos intensa. O que é que pode fazer com que essa fé seja assim tão intensa ou não tão intensa assim? O que é que pode saber, como é que a gente pode ter a certeza de que de fato temos fé? Então, estudando essa passagem, nós vamos responder essas perguntas e tantas outras que porventura você ainda tenha dúvida com relação à fé. Outra coisa, a fé, quem tem fé, não tem dúvida. A fé, vamos ver o texto aí? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isto é fé, certeza, está vendo? A fé não deixa dúvidas. A fé lhe dá uma certeza. E a certeza de quê? De as coisas que se esperam. O que é que você espera? Aquilo que você espera é uma questão de fé. Você aguarda, você descansa, você espera que aquilo venha a acontecer. Por exemplo, há na palavra de Deus diversas promessas de Deus. Por exemplo, Deus promete que nós um dia iremos morar no céu. Então, quando você crer nisso, você acredita, você tem fé que você vai morar no céu, você está exercitando a sua fé. São coisas que são certas, mas nós esperamos. E também a fé tem esse elemento da convicção, convicção de fatos que se não veem. Nós não vimos Jesus enquanto se encarnou aqui, há muito tempo atrás, né? Mas cremos, é a fé. Nós não vimos, mas temos a certeza de que Jesus Cristo veio a este mundo. Nós temos a certeza de que Jesus Cristo morreu na cruz para a nossa salvação. Nós não presenciamos, por exemplo, a criação do mundo, mas temos a certeza que Deus criou o mundo. E aí, onde o autor aos Hebreus vai exatamente nos levar para esse entendimento. Olha o que ele diz no versículo 2, ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, versículo 3, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé. Por que pela fé? Ora, ninguém viu, né? Você viu? Ninguém viu aqui. Nem Adão viu, porque Adão já nasceu, estava tudo criado. Eva já foi formada, já estava tudo feito. Vieram os patriarcas, vieram o povo de Israel, veio a igreja, e até hoje temos aqui vivendo pela fé.
Por isso que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Essa frase tão reverberada ao longo dos anos, que este ano, a Reforma Protestante, próxima quinta-feira, dia 31, completará 507 anos. E a frase que irrompeu no coração de Martinho Lutero, quando ele estava lendo as Escrituras, foi exatamente esta: que o justo viverá pela fé. Por quê? Porque até então ele não vivia pela fé, ele vivia pela obra, ele achava que pelas obras que ele praticava ele seria justificado, ele achava que pelas penitências que ele fazia seria salvo, ele achava que por ser fiel à sua igreja, no sentido de manter aquela tradição religiosa, estaria tudo certo com ele, até o dia que ele descobriu que o justo viveria pela fé. A fé era o elemento importante e essencial para a salvação de uma alma. Por isso que há dois elementos que são fundamentais para a conversão, a transformação da vida. É o arrependimento e a fé. Quando as pessoas arrependem-se dos seus pecados, creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, há uma conversão, ou seja, a transformação de vida. A pessoa passa a ser um crente em Jesus, uma pessoa salva em Jesus, uma pessoa que volta-se agora para servir ao Deus Todo-Poderoso, por causa do arrependimento e da fé. Se faltar um destes, não há conversão. Se a pessoa não tiver arrependida dos seus pecados, se a pessoa não tiver fé em Jesus, não há conversão. Não se é um crente. Vejam só, pode até ser um religioso, mas não é um crente. Faz muita diferença isso. O fato de ser religioso, como Martinho Lutero era, monge católico, professor da Universidade de Wittenberg, estudioso, mas não tinha escritura, não conhecia a palavra. Quando ele se debruçou na palavra e leu a palavra de Deus, ele descobriu o que era verdadeiramente ter fé. Então, a fé verdadeira, os catecismos, eles definem isso. Tem os catecismos de Heidelberg, tem a Confissão de Fé de Westminster, tem os nossos breves catecismos. Todos eles definem a fé. E eles se baseiam exatamente no que as Escrituras dizem sobre fé, como está dito aqui. Então, a fé é você ter uma certeza. Você não duvida, você não fica pensando, será que foi assim mesmo? Então, quando você vê alguém questionando aquilo que Deus fez, essa pessoa não tem fé. Já viram pessoas dizer, a Bíblia foi os homens que escreveram, aí bota em xeque as Escrituras. Não tem fé. A Bíblia é um livro de fé, é para quem crê mesmo. Aí outros vão e dizem assim, olha, mas eu não acredito que o homem veio, né? Aí cria uma teoria, a teoria da evolução. O homem veio da evolução, do macaco, e não sei o quê, e teorias disso, daquilo. Tudo isso falta de fé. Porque aqueles cientistas cristãos, quando se depararam com a grandiosidade do universo, eles reconheceram a existência de Deus. Olha, isso só alguém criou isso aqui, não foi do nada. Foi Deus quem fez. Não foi de um estalo qualquer, não foi de uma explosão qualquer. Foi alguém que criou, foi Deus. A fé leva a isto. A fé leva a entender que foi o universo formado pela palavra de Deus. Aí começa, o primeiro livro da Bíblia vai mostrar isso. Disse Deus, haja luz e houve luz. E aí nós cremos que foi assim mesmo. Deus criou o universo, o mundo, todas as coisas em 6 dias. Em 6 dias Deus criou todas as coisas. E desse tempo, então, para cá, o que temos aqui, os seres humanos, criaturas de Deus, que devem crer em tudo que Deus fez. E é tão assim que Paulo, quando escreve aos Romanos, diz assim, olha, os homens são indesculpáveis. Não há desculpa para não se crer em Deus, porque as coisas criadas, elas apontam para um Criador.
Então, quando há um louco que diz que Deus não existe, conforme diz o Salmo 14, ou o 53 também, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Pessoas que não têm fé. E por quê? E criaturas de Deus, mas dizem não reconhecer a existência de Deus. Não tem a fé, não tem a certeza das coisas que se esperam, não tem a convicção dos fatos que se não veem. E essa é uma grande questão. Mesmo pessoas que conviveram com Jesus, como Tomé, por exemplo, chegou o momento de Tomé dizer, olha, eu não acredito. Os discípulos vieram, olha, Jesus ressuscitou. Aí Tomé, eu não acredito. Eu só acredito se eu ver as marcas dele lá na mão, nos pés. Aí Jesus se apresenta para Tomé, coloca assim, Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Tenha fé, Tomé. É necessário, é evidente que precisa disso. Aí quando ele vê, ele diz, meu Senhor, Deus meu e Rei meu. Aí só porque viu crer, aí Jesus diz àquele homem e a todos nós, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Vejam, irmãos, felizes, abençoados são todos nós que não vimos, mas cremos. Cremos que de fato o Senhor Deus nos criou e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, as coisas que nós não enxergamos, mas ao longo do tempo vai aparecendo pela fé. E aí como é que a gente vai perceber isto na história da humanidade? Aí ele vai agora, depois de conceituar a fé, ele vai, depois de definir a fé, ele vai agora ilustrar a fé. O autor aos Hebreus, ilustrando a fé através do texto dos versículos 4 ao 16, nós vamos ver através de vidas de homens e mulheres, de homens que Deus criou, né? E mulheres também, que Sara vai ser citada aí também, a maneira como eles exerceram a fé que receberam do Senhor. E o primeiro deles é Abel. Ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Por que será que é assim? Abel já se foi, assassinado por seu irmão. Vejam, uma coisa cruel. O irmão que invejou a adoração do outro, porque o outro Deus aceitou a adoração. Mas por que Deus aceitou a adoração, o sacrifício de Abel? O texto já diz, pela fé. Ou seja, Abel ofereceu, foi o primeiro homem, né, a apresentar um sacrifício a Deus. Foi Abel. Foi adorar o Senhor e o fez pela fé, crendo no Criador, naquele que havia criado tudo aquilo que estava diante dos seus olhos. Ele creu e isso o levou à adoração. E o seu irmão não apresentou um sacrifício agradável a Deus. O de Abel foi agradável, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Esse sacrifício que Abel ofereceu foi mais excelente porque foi pela fé. Ele não foi para se aparecer, ele não foi para se achar, né, se amostrar para os outros. Ele foi pela fé. E isso agradou a Deus. É por isso que mais à frente ele vai dizer, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Mas pela fé é que se agrada a Deus. Abel agradou ao Senhor, pelo seu sacrifício, pela sua oferta, pelo seu culto ao Senhor. E isso lhe foi imputado, né? De maneira que, diz o texto, que por meio dessa fé de Abel, mesmo ele depois de morto ainda fala. Ou seja, devemos perceber que a atitude de Abel deve ser a nossa atitude. A nossa adoração a Deus nesta manhã tem que ser conduzida pela fé. A nossa saída de casa, vir ao templo, prestar culto ao Senhor, é pela fé.
Ora, se não fosse assim, de que valor seria, que sentido teria estarmos aqui nesta manhã reunidos para prestar um culto a um Deus que, se porventura não tivéssemos a fé nele? Então veja como é importante a fé. A fé nos leva a oferecer a adoração que agrada a Deus. A fé nos leva a temer ao Senhor. A fé nos leva a realmente entender o que estamos a fazer com as nossas almas, com as nossas vidas, buscando ao Senhor, o nosso Criador, e adorar a Ele, que é digno de receber toda a honra, louvor e glória, e só pela fé assim entendemos. Mas também ele diz, usando outro exemplo, pela fé, versículo 5, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Está vendo, irmãos? Enoque, diz a expressão que é usada lá no Antigo Testamento, lá no início, em Gênesis, é que Enoque andava com Deus. O que é andar com Deus? Ora, Deus é Espírito, como é que a gente vai andar com Deus? Andar com Deus significa ter comunhão com Ele, intensa comunhão com Ele. Enoque tinha uma intimidade com Deus, pela fé, e por causa disso, Deus o tirou dessa terra sem passar ele pela morte, trasladou Enoque. E essa condição, o seu corpo nem foi achado, ninguém encontrou, porque Deus o trasladara. E ele diz aqui, antes da sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vejam, irmãos, a convivência de Enoque com Deus, a intimidade com Deus, agradava ao Senhor Deus, a ponto de o Senhor tirá-lo deste mundo de uma maneira especial, diferente de todas. Trasladou Enoque. E por que foi assim? Porque Enoque andava com Deus, pela fé. Enoque acreditava nas promessas, Enoque cria e aguardava a vinda daquele que viria para resgatá-lo, conforme estava prometido em Gênesis 3,15, o descendente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então eles acreditavam, eles tinham fé nas promessas de Deus, naquilo que eles aprenderam e possuíam pela revelação de Deus ao seu coração. Por isso ele diz aí no versículo 6, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, meus irmãos, como é importante isso. Se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, e isso certamente será agradável a Ele, porque é impossível você agradar a Deus sem a fé. Então, se você é daqueles como eu, que estamos assim nos aproximando de Deus pela fé que temos nele, cremos que Ele existe, Deus vai ser o galardoador de todos nós. Ele é aquele que vai nos dar uma recompensa, algo certamente maravilhoso que já nos garante Ele, a vida eterna. Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é aquele que dá o galardão, que concede um galardão. Olha só que bênção é, por causa de uma pequena palavrinha chamada fé. Isso resulta em grandes coisas na alma de quem tem ela. Se você tem fé e oferece sacrifício agradável a Deus, Ele vai beneficiar você. O Senhor está, com certeza, feliz em ter o seu povo em busca dEle. Aqueles que o buscam, Deus é galardoador. Ele está pronto, sim, como tem feito em nossas vidas até hoje,
nos dando a salvação, nos trazendo a fazer parte da sua igreja, do seu povo, nos fazendo agora adorá-lo em espírito e em verdade. E são bênçãos, irmãos, que recebemos do Senhor nosso Deus. E ele continua, outro exemplo, pela fé, versículo 7. Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, um século construindo uma arca e avisando ao povo. Já viram o dilúvio, zombaram de Noé, mas Noé creu naquilo que Deus mandou ele fazer e ele fez, ele foi obediente. Divinamente instruído, Noé construiu a arca. Noé não deixou nada de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele foi instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Um lugar seco, inóspito. É tanto que zombavam dele, que Noé, esse barco aí para quê? Não tem chuva, nem chove aqui nesse lugar. Um lugar seco. Realmente, do ponto de vista humano, não tinha lógica o que Noé estava fazendo. Mas do ponto de vista divino tinha. Noé creu no que Deus mandou ele fazer. Ele não ficou questionando Deus. Mas, Senhor, como é que vai chover? Ele reconhecia que Deus era o Deus de todas as coisas. Assim como eles viviam tempos de secura, sem água, numa temperatura desértica ali, causticante, um sol. Mas ele creu que Deus disse para ele fazer o barco, que ia mandar água. Deus disse e fez. E choveu 40 dias e 40 noites. E foram mortos todos aqueles que não viram e, portanto, não tiveram fé. Noé também não viu, mas tinha fé. E essa foi a grande diferença. E a salvação, conforme diz o texto, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Foi salvo Noé e sua família. É isso que é importante para nós, chefe de família, pais aqui presentes. A nossa fé tem que ser transmitida aos nossos filhos. A nossa fé precisa ser forte, firme no Senhor, porque há de atrair e de conduzir a nossa casa. Noé foi assim, e fez assim, e assim foi feito, e o Senhor Deus assim condenou o mundo, e ele, Noé, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Herdeiro da justiça, porque Deus julgou o mundo daquela época, destruindo aquele mundo daquela forma como foi. Depois o próprio Deus estabeleceu uma outra aliança, um pacto com Noé, dizendo, olha, agora eu não vou mais destruir o mundo com água. Daí surgiu o arco-íris, a aliança de Deus com Noé. E assim tem sido feito. Porém, o Senhor disse mais adiante, depois, vai destruir esse mundo com fogo. No dia do juízo final, no dia da volta de Cristo, vai tudo ser abalado. As estrelas vão cair, fumegando, como fogos, cometas caindo sobre a terra no momento da destruição. Tudo vai ser destruído um dia, assim como Noé avisava da destruição que viria pelo dilúvio. Agora está sendo anunciado, e isso tem sido pregado há muitos e muitos anos, e vamos continuar pregando até aquele dia, porque nós cremos que vai se cumprir pela fé. Aquilo que Deus disse, a justiça de Deus vai ser cumprida. Por isso que você que é justo, não porque você é uma pessoa boa, legalzinha, você é justo porque pela fé sua em Jesus. O justo, a nossa justificação é pela fé. Se não for pela fé, não é justificado. Sem a fé, você já está condenado. A falta da fé numa pessoa o leva à condenação. O que resta para alguém que não tem a fé? A justiça de Deus. Só isso.
porque a justiça de Deus ela requer ser cumprida, mas os homens são maus, vivem aí atordoados, vivendo a sua vida louca, lançado nesse mundo, fazendo coisas horríveis, imaginando coisas terríveis, violência, maldade, corrupção, imoralidade de todo tipo. É um mundão, mas existe o povo de Deus, o povo da fé, que está atento ao que Deus diz, ao que Deus ensina, ao que Deus fala, está buscando elementos que vão comprovar esta fé. Abel demonstrou isso, o adorando a Deus. Enoque demonstrou isso, tendo intimidade com Deus, andando com Deus. Noé demonstrou isso, construindo, sendo obediente a Deus e fazendo o que Deus mandou ele fazer. Mas continua o texto, pela fé, versículo 8. Abraão, outro patriarca, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha que maravilha, irmãos. Abraão, considerado o pai da fé, porque um homem estava lá na sua terra e Deus disse: Abraão, sai da tua terra, que era Ur dos Caldeus, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia onde era, e foi, obedeceu. E ele foi para um lugar que ele devia receber por herança. Partiu sem saber onde ia. Quando chega na terra lá, ele diz, ele peregrinou na terra da promessa, como uma terra estranha, uma terra alheia. Mas ele acreditava, ele tinha fé, ele, não, mas o Senhor mandou vir, eu vou. E foi. E lá teve seus filhos, Isaque, Jacó, filho e neto, né? Jacó já é neto de Abraão, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha só, herdeiros da mesma promessa. É esse o princípio que nós dizemos aqui quando batizamos as nossas crianças, né? Os nossos filhos são herdeiros da promessa. Abraão, Isaque e Jacó, eles recebem o sinal da aliança, de que vão permanecer, porque os seus pais vão orientá-los a seguir pelo caminho das promessas de Deus. Foi assim, foi feito. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vejam, ele não estava tão assim preocupado com o material, mas com o espiritual. Pois que cidade era esta que Deus é o arquiteto e edificador? É a Canaã celestial, a nova Jerusalém, que é dita lá no Apocalipse. Já aguardavam aquele lugar especial. E aí ele diz, e pela fé, irmãos, também a própria Sara, esposa de Abraão, recebeu poder para ser mãe. Sara era estéril, não podia ter filhos, até riu, não é? Quando o Senhor fez a promessa. Na sua condição humana, falha, ela disse, por isso que o nome é Isaque, viu? Isaque significa riso, né? Porque ela riu dessa promessa, a princípio, né? Mas continuou crendo. O Senhor disse, e assim foi feito. Ela recebeu o poder para ser mãe, porque ela creu. Não obstante o avançado de sua idade, já era uma senhora idosa, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ela riu pela condição humana. Não tinha condições, humanamente falando, de ter filhos. Além dela ser estéril, Abraão também era passadinho. Veja que o texto 12 diz assim, o versículo. Por isso também um dia, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu
e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ou seja, esse é o Deus da fé daquelas pessoas, que faz coisas que são inacreditáveis, coisas até impossíveis, humanamente falando. Foi o caso. Sara era estéril, então, humanamente falando, Sara não podia ter filhos. Mas quem poderia fazer isso por ela? Deus, e assim o fez. Deus quis que ela tivesse filhos, e ela teve, a Isaque. Aí ela tentou, nós sabemos da história, né? Tentou dar um jeitinho lá. Aí, não, pega aqui, Abraão, minha serva, e tem, porque eu não vou ter menino mais. Tem esse menino através de minha serva, e a gente já sabe, já está resolvido, e vai ser ele mesmo. Deu problema, está aí até hoje. Nasceu outro menino, Ismael. Mas o que foi que a palavra de Deus diz? Não é este o filho da promessa. O filho da promessa virá do casal, a Sara e Abraão. E veio. Deus assim o fez. Abraão também já estava, aliás, já amortecido, né? Porque a ideia é essa, viu? Quando um casal não tem filhos, a ideia era aquela de que, olha, era o fim da vida daquela pessoa, acabou dali, não ia ter sequência, né? E ter filhos significava a vida, que ia ser sequenciada a vida daquela, é a descendência, né? Então, sem a descendência não haveria a continuidade daquela pessoa, daquele casal, daquela família. Mas o Senhor Deus assim aprove a Deus fazer com que aquela família continuasse. E não só, de um só, que foi Isaque, Deus fez uma numerosa, né, nação. Veja que interessante, né? E aí o versículo 13 vai dizer assim: todos estes morreram na fé, todos eles. Abel morreu na fé, foi assassinado, mas morreu na fé. Enoque foi trasladado, foi trasladado pela fé. Noé morreu, mas morreu na fé. Abraão, Isaque, Jacó, Sara, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Olha só, interessante, né? Todos eles, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Perceberam, irmãos? Aqueles irmãos que viveram pela fé, eles muitas vezes, conforme diz a palavra, nem viram aquilo que foram prometidos a ele, mas eles morreram na fé. E é isso que é importante para nós, irmãos. Nós estamos certos da volta de Jesus. Muitos dos irmãos que já passaram, morreram pela fé em Cristo, na volta de Cristo, mas estão lá já com Jesus. Porque quando a gente morre aqui nessa terra, nos apresentamos diante de Deus, diante de Cristo. Então, nós vivemos pela fé, olhamos pela fé. Olha, vamos viver aqui na fé, na certeza de que quando partir deste mundo estaremos com Jesus, estaremos na glória eterna. Mesmo que nós não venhamos a vê-lo aqui, mas um dia o veremos na eternidade. E aí ele diz: porque os que falam desse modo, manifesto estar procurando uma pátria que não é deste mundo, irmãos, é a pátria celestial. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Até aí, versículo 16. Deus não se envergonha de nenhum de nós, Deus não se envergonha de nenhum dos seus filhos do passado, porque viveram pela fé nele. E isso agrada ao Senhor, isso não causa vergonha em Deus. Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque Deus lhe preparou uma cidade celestial, uma cidade santa, já está preparada por Deus. O próprio Jesus Cristo já deixou essa promessa, João 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Promessa de Jesus.
Então, nós cremos nessas promessas? Sim. E esse crer é o quê? É a fé. É pela fé. Quem não tem fé não vai entender nada disso. Quem não tem fé vai zombar da sua fé. Quantas pessoas já zombaram? Você tem fé? Esse que vai para o céu. Esses crentes dizem que vai para o céu. Vai o céu da boca da onça. Aí ficam com gozação, com brincadeira. Mas isso não importa para nós. O que importa é a fé verdadeira que nós temos. É essa fé bíblica. Essa fé definida pela palavra. A certeza que temos nas coisas que se esperam. A certeza que temos, a convicção que temos nos fatos que se não veem. Jesus foi preparar lugar. Está só esperando aquele dia que o Pai, só o Deus sabe. O último dia. O dia final, o dia da sua volta. Enquanto isso, ficamos nós aqui a clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E que esse grito da igreja seja pela fé. O nosso Senhor virá. Temos certeza disso. E quando Ele vier, estará reunindo a todos nós com Ele, porque a fé vai nos conduzir a uma vida eterna. A fé vai nos levar a uma cidade que o Senhor Deus preparou para nós, que não é essa cidade de parede, de chão, não. É a cidade celeste, que é descrita, né, como se uma cidade de ruas, de ouro, de cristais. Eu lembro de uma canção que minha avó gostava de cantar, né, descrevendo o céu. É muito bonito. É tão bonito que a gente nem consegue entender, né? Nem descrever. Como é que é? Será? Deus tem preparado coisas maravilhosas que não penetram no coração humano e vai além, mas é pela fé que nós recebemos. Que Deus, assim, meus irmãos, nos abençoe e que esta fé continue firmada em nossos corações, que nós tenhamos a certeza da fé que temos, que possamos sempre entoar esta fé. E eu quero concluir recitando aquele hino que diz assim: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Oremos. Ó Deus, eterno Criador, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos pela fé que o Senhor nos concedeu. E que nós entendamos, ó Deus, esta fé e continuemos firmes nela. Ó Deus, obrigado por tão grande bênção que o Senhor tem nos dado. É o que peço, assim, que estendas dessa fé cada dia mais no coração de outras pessoas, que venham a entender esta fé, que venham compreendê-la, que venham sendo atraídas a Cristo e venham a servir a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É o que pedimos assim, ó Deus, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém.